Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luzi e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar a TNG, mais especificamente ao 25º episódio da primeira temporada, intitulado Zona Neutra. Esse é o último episódio da primeira temporada, tá? E é um episódio interessantíssimo porque ele vai novamente trazer algumas questões aqui bem polêmicas para a gente discutir, entendeu? E que tem provocado muita discussão no fandom, né? Mas o que é o plot? Você vai ter uma história A e uma história B, tá? A história A, né, que é bem mais desenvolvida, tá? Vai abordar a seguinte questão: a Enterprise vai encontrar uma sonda, né, uma espécie de cápsula terrestre, né, do século XX, lá do século XXI, né, e vai encontrar pessoas que estão ali congeladas, né, 3 pessoas que estão ali congeladas, 2 já estavam mortas, né, porque o congelamento lá, né, não funcionou direito, deu problema, coisa e tal, né. E aí o que acontece? Quem estava investigando isso, né, era o Data. O Data não estava nem, o Riker não estava nem dando ideia para aquela cápsula, achou que aquilo era um lixo espacial. Mas aí o Data, né, falou que aquilo tinha uma certa importância histórica, né. E aí o Data vai encontrar, né, essas pessoas congeladas, né, em criogenia, né, no caso, né. E aí o que acontece, né? A doutora vai dar uma olhada nos corpos deles, né? Ela vai consertar, vamos dizer assim, vai medicar os problemas que esses corpos tinham. Então os corpos já estavam mortos, mas eles acabaram voltando à vida, né? Porque a doutora fez os tratamentos adequados lá no caso, né? E aí, né, foi feita toda uma pesquisa em cima disso, né? E aquelas pessoas haviam sido congeladas, por quê? Porque lá, né, na década de 80 você tinha, né, essa conversa, né, de algumas pessoas que faziam o quê? Que queriam congelar os seus corpos quando morressem para manter os corpos conservados, né, esperar, né, os anos passarem, a medicina se desenvolver e se houvesse um tratamento para aquela doença, tratar a pessoa para ela ressuscitar. Isso foi um modismo, né, alguns anos atrás, né, e o episódio está abordando isso lá em 1988, né, quando ele foi feito, né, onde se falava muito disso, né. E aí essas pessoas são ressuscitadas. Uma é uma dona de casa, né, chamada Claire. Outra é um grande financista, um grande operador, né, da bolsa, um grande capitalista, né, como a gente pode falar, né, chamado Ralph, né. E o terceiro é um músico que é viciado em drogas, viciado em remédios, chamado Clement, né. E aí é interessante você ver, né, que como essas pessoas do século XX vão interagir com as pessoas do século XXIV, perdão. Vai haver toda uma situação de estranhamento cultural, né? Cada um desses 3 personagens vai abordar uma questão diferente da situação, né? Por exemplo, a Claire vai sentir falta dos filhos dela, que já morreram há mais de 300 anos, né? Vai sentir falta do marido, né? E aí, junto com a Troy, as duas vão ver, né, a árvore genealógica da família depois, né, dela, né, depois dela e dos filhos dela, né, e ela vai encontrar um ex-neto, que é a cara do marido dela, né, morando em Indianápolis, né, vamos dizer assim, né, e aí vai ser esse recomeço, né, ela vai recomeçar com essa família, com os descendentes da família dela no século 24. Isso é um aspecto, né, é o aspecto mais pessoal, mais emocional dessa situação de você acordar praticamente 300 e poucos anos depois, né. O segundo, né, que é o Clemens, né, ele vai ser aquele cara que vai falar com gíria, ele é músico, ele é viciado em drogas, né, ele é viciado em remédios, coisa e tal. Aí ele vai falar muita gíria, vai se comportar de uma forma muito esquisita, né, para os padrões do século 24, né, e isso vai despertar justamente a curiosidade do Data, né, com quem o Data vai se aproximar. Vai ser mais a parte ali do alívio cômico, né, do episódio, né, isso daí é que vai ser interessante, né, nesse sentido aí. Agora, o personagem do Ralph é que ele é mais interessante. Por quê? Porque ele é um grande empresário capitalista, né? É um cara que só pensa em dinheiro, é um cara que só pensa em preço de ações, é um cara que acha que pode, entendeu, pisar nos outros, que pode dominar os outros, que pode fazer com que os outros trabalhem de acordo com a vontade dele, né? Façam as coisas de acordo com a vontade dele, porque ele é poderoso e tem muito dinheiro.
Mas aí o que acontece? Vai chegar um momento em que ele vai bater de frente com o Picard. E o Picard no século 24 fala: nós não temos mais necessidade de acúmulos materiais, né? E se você não tem necessidade de acúmulos materiais, meu amigo, você não vai precisar ter lucro. E se você não vai precisar ter lucro, você não vai precisar ter competição, né? Então a gente já falamos aqui em outras situações, né, que Jornada nas Estrelas sempre, né, foi crítica ao sistema capitalista, né? A gente já viu essa situação em várias séries, em vários episódios, tá? E a gente está vendo isso mais uma vez, né? A partir do momento em que você cria um sintetizador de alimentos e você cria um sintetizador de objetos, a necessidade de acúmulo de coisas materiais não existe mais. E aí você não tendo mais essa necessidade, você não precisa mais de dinheiro, por exemplo, para você fazer trocas comerciais, para você acumular coisas, e você não precisa mais de lucro. E se você não precisa mais de lucro, a competição pelo lucro, que é um outro pilar do sistema capitalista, que a ideologia do sistema capitalista fala que as coisas só se desenvolvem através da competição, né? Ela também não vai existir mais, né? Então, quer dizer, o nosso Ralph, quando ele está nessa realidade do século 24, né, ele fala, e o desafio agora, qual vai ser, né, para o Picard? E o Picard fala, é você se melhorar, você se aprimorar como ser humano, né? Então isso também, né, lembra, né, de dois episódios de TOS que discutimos aqui, né, que é a Hora Rubra, né, e também que é Destilado do Paraíso, que fala de duas sociedades aparentemente totalmente utópicas, né, onde você tem uma harmonia total, e essa harmonia total, essa utopia total, estagnaria essas sociedades. Por quê? Porque o ser humano não teria mais ambição. Vocês devem estar lembrados, né, que eu falei sobre isso, né, que eu questionei isso, que eu acho que uma sociedade harmoniosa, né, uma sociedade justa e harmoniosa, não é mutuamente excludente, né, a você desenvolver, né, o ser humano, a você andar adiante. Por quê? Porque o ser humano ele tem, né, a coisa de continuar a se desenvolver, continuar a desenvolver o conhecimento, né? Eu já comentei isso em outros vídeos aqui, né? Ele vai continuar a desenvolver o seu conhecimento, né? Não agora mais com objetivos mais materiais e de competição, né? Mas para agora desenvolver o ser humano como espécie como um todo, né? Até porque o conhecimento ele pode ser considerado como uma coisa infinita. Por quê? Porque ele está em constante transformação e mutação. Quanto mais você vai desenvolvendo o conhecimento, mais questões novas que você nem imaginava fazer vão aparecendo, né? Então, o que acontece? Você pode ter uma sociedade harmoniosa, entendeu? Você pode ter uma sociedade justa, uma sociedade que não necessite mais de acúmulos de bens materiais, e você pode continuar, entendeu? A ter desafios, a ter ambições de você aumentar, vamos dizer assim, de você desenvolver o ser humano, né? Mas não só como indivíduo, mas como espécie também, entendeu? E aí, se não existe mais a necessidade de acúmulo de bens materiais, não existe mais a necessidade de lucro, e consequentemente desaparece também a necessidade de haver uma competição, você abre o espaço para quê? Para uma cooperação entre as pessoas, né? E aí é aquilo que as pessoas, né, alguns vão ficar um pouco chateados de eu falar aqui, mas os primeiros, né, teóricos socialistas falavam isso, né? Eles propunham, ao invés de uma sociedade baseada na competição capitalista, né, eles propunham uma sociedade baseada no quê? Na cooperação entre as pessoas, tá certo? Então, mais uma vez aí você vê, né, um tracinho aí de Jornada nas Estrelas, né, criticando o capitalismo e fazendo um flerte ali, né, com essas ideologias mais socialistas, no caso. Interessante a gente perceber isso, né? Mas as pessoas, né, às vezes, na sua raiva, né, incontrolável contra a esquerda, né, geralmente elas falam, né, associam, né, o socialismo à ditadura da União Soviética e pronto, e acabou, entendeu? E não conseguem enxergar, né, outros pontos pelos quais a gente pode abordar esse assunto, né? Mas isso daí é aquela questão polêmica que eu já falei para vocês, né? Com relação à segunda história, né,
o que acontece, né? A zona neutra ela foi atacada, né? Os postos da Terra na zona neutra foram atacados e a Enterprise tem que ir para lá, né? No caso, né? E aí a gente vai perceber, né, que os postos romulanos também foram atacados. A Federação não tem contato com o Império Romulano há mais de meio século, né? Então tá aquela situação tensa, tá aquela situação nervosa, né? Até que chega o ponto em que a Enterprise ela dá de cara com uma nave romulana. Um dos romulanos, inclusive, é o Mark Alaimo, né? Que é o Gul Dukat, né? De DS9, né? A gente está em 88 ainda, né? DS9 só vai aparecer lá para 92, 93, se eu não me engano, tá? E aí o que acontece? Os romulanos, né, eles falaram que também as estações dele foram destruídas, né, assim como as da Terra, né, e fica aquela situação, né, quem destruiu, né? E aí o Picard ele propõe uma cooperação entre os dois, novamente a história da cooperação aí, né, uma cooperação entre os dois. E aí os romulanos não aceitam essa cooperação, eles falam que essa cooperação só pode acontecer no momento oportuno e que os romulanos ficaram por questões internas fora, né, tratando de suas questões internas por muito tempo, mas que agora eles estavam de volta e que eles não gostavam nem um pouquinho de ter visto a Federação ter crescido, da Federação estar por ali, entendeu? E aí o Picard, a gente agora vai ter bastante problema, né? O mais interessante é que enquanto o Picard estava conversando, né, com os nossos romulanos aí, né, o Ralph, né, ele chega até a ponte, né, naquela postura arrogante dele, né, e ele fala, né, que os romulanos, na verdade, ele lê os pensamentos dos romulanos, né, na conversa e ele dá a dica para o Picard, ele manda a carta, né, manda a letra para o Picard, né. E o mais interessante de tudo isso é você ver justamente, né, como esse empresário capitalista do século XX, né, tem a malícia suficiente, né, para lidar com os romulanos, né, que são os vilões da série, o cão chupando manga. Olha, mais uma crítica indireta aí, ou direta talvez, né, ao sistema capitalista aí, né, que você está vendo, né, que o cara que é cheio, que é pouco virtuoso, que diz que gosta de acumular bens materiais para ter poder sobre as pessoas, né, ele fala isso bem claramente, né, que o negócio é ter poder sobre as pessoas, não é exatamente o acúmulo de bens materiais, né, mas é sim ter poder sobre as pessoas, né, e o Picard fala que isso é uma coisa que é uma ilusão, né, no caso, né. Então, quer dizer, esse cara que é cheio de defeitos aí, provocados pela ganância dele lá, altamente antenada com o sistema capitalista, que vai, entendeu, conseguir interpretar, entendeu, a malícia dos romulanos aí, né? Então você está vendo como, né, essas duas coisas negativas estão se aproximando, né, no episódio também, tá certo? Então é mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês desse episódio, gente. É mais um episódio icônico de Jornada nas Estrelas, tá? É mais um episódio que a gente pode fazer ligações com outros episódios, né? Quer dizer, que essa coisa do Picard falar que numa sociedade utópica do século 24 ainda existem desafios, né? Que é aprimorar, né, o ser humano, coisa e tal, vai meio contra o que a gente viu, né, nesses dois episódios de TOS que eu mencionei também, né? Que uma sociedade totalmente harmoniosa vai estagnar, entendeu? Não necessariamente vai ficar estagnada, né? O Picard fala. Tanto que o Picard fala, né, que o negócio é você olhar para o futuro, né, porque ainda há muito o que aprender, né? Então é interessante, né, como o discurso que a gente viu em alguns episódios de TOS está sendo agora meio que questionado nesse episódio de TNG, tá certo? Então eu vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera, tá? Esse texto vai estar lá na Batata Espacial, bem esmiuçadinho, bem explicadinho, né, bem conversado sobre essas questões, né, que eu abordo aqui, tá? E não deixem de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal do Diário do Capitão, tá? Porque essa ajuda de vocês é sempre muito legal pra gente, tá bom? Um abraço, fui e até a próxima.